Como estava o mundo na primeira década do século XXI? De fato, já chegamos no século XXI. E se você nasceu no ano 2001, você já faz parte desse novo século. Passou rápido, né? Na aula de hoje vamos falar sobre essa virada do século XX para o século XXI, para compreender as transformações econômicas, políticas e os conflitos característicos desse século que estamos vivendo. Na virada dos anos 80 para os anos 90, como vimos em vídeo anterior, o mundo muda a sua perspectiva política e econômica a partir da crise do comunismo, da União Soviética e dos seus países satélites. A bipolarização dá lugar à multipolarização. Entre os vários blocos econômicos que surgiram, podemos destacar o NAFTA, o Mercosul, a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, e a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ao mesmo tempo que o capital se tornava internacional, várias regiões buscam sua independência, sobretudo nos países que faziam parte da chamada Cortina de Ferro. Vide a antiga Iugoslávia, que se desmembrou em várias novas nações, como a Bósnia e a Croácia. Essa região foi bastante conturbada por conta dos conflitos étnicos que já existiam desde antes da Primeira Guerra Mundial, mas que o processo das guerras e sobretudo da Segunda Guerra Mundial criou um estado chamado Iugoslávia, onde reuniu diversas etnias que não tinham ligação religiosa, econômica e cultural. Os conflitos foram constantes nessa região, com milhares de mortos. Outra região bastante conflituada até os dias de hoje é a região do Oriente Médio. A eterna disputa de espaços e territórios entre Israel e a tentativa da formação de um Estado da Palestina conflitua aquela região desde a criação do Estado de Israel em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes interesses nessa região é a questão do petróleo. O ouro negro que movimenta as indústrias, do qual quase tudo que produzimos hoje tem a necessidade desse produto, faz com que essa região seja extremamente cobiçada, monitorada. As nações capitalistas da Europa, os Estados Unidos, o Japão e até mais recentemente a China têm um grande interesse nas reservas de petróleo que estão naqueles países, geralmente frágeis politicamente e governados por uma pequena elite, em detrimento de uma grande população que vive na pobreza ou perto dessa linha. Se pensarmos as indústrias dos automóveis, aviões, brinquedos, tudo que é de plástico, remédios, cosméticos, tudo vem e é derivado do petróleo. Por isso, o grande interesse das nações capitalistas nessa região, quase sempre motivando conflitos de forma indireta, para ter o controle efetivo e também direto nas regiões produtoras de petróleo. É assim na região do Oriente Médio e também na Venezuela, aqui próximo de nós. O maior interesse do capitalismo internacional é em relação às reservas de petróleo da Venezuela, uma das maiores do mundo. Logo no primeiro ano do século XXI, uma cena chamou a atenção e percebemos ali que a história estava acontecendo. No dia 11 de setembro, um ataque coordenado, 4 aeronaves causaram um estrago enorme. 2 aeronaves atingiram o World Trade Center. O que era símbolo de um dos maiores prédios do mundo, ruiu e veio abaixo, causando cerca de 3.000 mortes e diversos feridos naquele momento. A princípio se achou que era um acidente de tráfego aéreo, mas minutos depois, a base de segurança dos Estados Unidos, o Pentágono, o sistema de inteligência norte-americano, foi atacado e parcialmente destruído. Outro avião se dirigia para a Casa Branca, o Capitólio, o que com certeza causaria mais estragos. A nação considerada mais segura do mundo sofria internamente um duro golpe. Como consequência do 11 de setembro,
todos os adeptos do islamismo, os muçulmanos, passam a ser olhados com desconfiança, com preconceito, como se todos tivessem na testa escrito terroristas. O que levou a questões complicadas de xenofobismo, de etnocentrismo, sobretudo dos europeus, que, como antigas metrópoles das colônias na África e na Ásia, no chamado imperialismo, recebem fluxos enormes de imigrantes, que geralmente são vistos pela população local de uma forma pejorativa, são mal recebidos, mas que vão para esses países, para a França, Inglaterra, Alemanha, em busca de trabalho, de melhores condições de vida e saúde, mas o que encontram geralmente é hostilidade, baixos salários. A crise humanitária que vivemos no século XXI é intensa, com milhares de refugiados de vários conflitos, como da Síria, por exemplo, buscando refúgio nos países europeus e nem sempre encontrando esse refúgio. E muitas vezes se deparando com a própria morte nessa travessia geralmente perigosa e instável. O século XXI sublinha a ideia dos indesejáveis, sobretudo nos países considerados mais ricos no mundo atual. A reunificação da Alemanha foi um processo que teve várias consequências no sentido de dificultar o crescimento alemão na virada dos anos 80, 90, mas no século XXI a Alemanha se torna a principal nação da União Europeia, superando até a Inglaterra, o Reino Unido. No meio desse processo, e mais recentemente, a Inglaterra procura fazer um movimento de saída da chamada União Europeia, movimento chamado de Brexit. Essa tendência de buscar identidades nacionais, fortalecer essas identidades, coloca a tendência da globalização em xeque. Será que ao longo das próximas décadas do século XXI a tendência ainda será de um mundo globalizado ou o fortalecimento dos movimentos extremistas, nacionalistas de direita ganharão espaço? Isso pode nos levar a uma terceira guerra mundial? Questões que a história vai estar aí acompanhando, porque cada dia a história vai sendo feita. Nesse quadro, a China emerge como uma superpotência. Atualmente ela já é a segunda maior economia do mundo, baseada também numa população de mais de 1 bilhão de habitantes. É um mercado potente. Cerca de 15% da economia mundial está concentrada na China. A previsão dos economistas é que até 2030 a China vai se tornar a maior economia do mundo. Isso já é visível na produção de alimentos, arroz, grãos, criação de suínos, além da questão da infraestrutura. O governo chinês investe pesado em rodovias, ferrovias, aeroportos, hidrelétricas, tem feito um esforço enorme para dotar a economia chinesa de uma competitividade internacional. Aliás, a China é um país curioso porque consegue ter como sistema político o socialismo, portanto um Estado forte, diretivo, com controle efetivo sobre sua população. Por outro lado, se insere na economia de mercado, a partir dos baixos salários que são pagos aos funcionários dessas indústrias e a abertura ao capital estrangeiro, sobretudo as multinacionais, que descobriram na China um mapa da mina. Poder produzir em larga escala a um custo muito baixo gera lucros enormes. No início do século XXI, a indústria chinesa ainda era vista com certa desconfiança, sobretudo porque inundava os 1,99 da vida com os seus produtos, que a gente brincava que também esperar o quê de um brinquedo da 1,99, né? Geralmente era frágil, quebrava muito rápido, mas a indústria chinesa começou a investir pesado na educação. Milhares de jovens chineses estudam nos Estados Unidos, nos países europeus, para buscar qualificação e depois voltam à China para aplicar esses conhecimentos na área de engenharia e numa área que mais cresce atualmente na China, a área da informática, da tecnologia,
da inteligência artificial. Com o mercado consumidor ávido por novidades e o Estado chinês bancando essa ascensão tecnológica, a China hoje é um dos maiores mercados para a internet, não abrindo muito para os aplicativos e as grandes empresas, sobretudo norte-americanas. Está criando um império chinês na área da inteligência artificial e da internet, dos negócios na internet. De fato, a China é hoje uma economia que não para de crescer e é provável que, seguindo a orientação e o que acreditam os economistas, até 2030, se não superar, vai estar muito próxima da liderança da economia mundial. Mas a China também vive as suas contradições. Ao lado de uma economia que não para de crescer, milhões de pessoas vivem na pobreza, nas regiões mais rurais da China. Aliás, a questão da pobreza também é uma chaga aberta na América Latina e, sobretudo, na África. Nos diversos países africanos e na maior parte deles, a questão da economia ela ainda está assentada numa agricultura muito rudimentar. A questão das epidemias, a falta de uma política de saúde, de educação, faz com que a maioria dos países africanos viva numa situação de muita dificuldade para se inserir no mercado global. Aparentemente, a globalização não tem interesse no continente africano. O que fazer para diminuir as desigualdades? Enquanto milhões de pessoas morrem de fome pelo mundo, toneladas de alimentos são desperdiçados nos países ricos, ou pelo menos com menos desigualdade social. Contradições desse sistema já falados em outra aula, mas sempre importantes de serem lembrados. Aliás, a questão da sustentabilidade, como estamos nos relacionando com a natureza, a perspectiva de exaustão dos combustíveis, como do petróleo, gera grande pergunta para esse século e para as futuras gerações. Como vamos sustentar o mundo? Como vamos criar condições de uma vida saudável para nossos filhos e netos? E o Brasil no século XXI? Como se deram as transformações, a virada da política brasileira a partir do processo da abertura, fim da ditadura e início de um período democrático? Essas respostas você terá na próxima aula. O Brasil no século XXI. Um abraço e até lá!